Vamos lá com o Aguiar Júnior. Aguiar, eu queria que você ficasse nesse caso. Pode falar, Aguiar. Tem carro saindo, a prioridade é sua. Antes de fazer a primeira pergunta para o representante da família da Lohane, fala comigo, por favor. Está saindo apenas uma representante da Polícia Civil aqui, deixando a delegacia. Já está quase fechando o horário de expediente administrativo, né, Bate? Alguns funcionários daqui a pouco começam a deixar claro que vão ficar na delegacia aqui agora somente os funcionários envolvidos nessa investigação. Estou aqui com o doutor Fábio, que é advogado da família da Lohane, estava com a mãe da Lohane, com a dona Nívia até poucos instantes lá no IML, cuidando de toda a papelada, inclusive do momento do reconhecimento do corpo, né, doutor? Confirmado, é a Lohane mesmo, principalmente as digitais que já bateram. O senhor não teve acesso ainda ao depoimento do Antônio, né? O senhor vai tentar entrar para ter acesso a esse depoimento? Sim, foi confirmado, o corpo encontrado hoje pela manhã, de fato, é da Lohane. Não houve o reconhecimento visual por parte da mãe nem da irmã. O reconhecimento foi feito pelo RGD, ou seja, foi feito pelas digitais, 100% comprovado que é a Lohane. Nós passamos o dia no IML e após terminar todos os feitos lá no IML, após fazer a liberação do corpo lá no IML, eu vim para cá para ter acesso aos depoimentos da pessoa que está sendo ouvida nesse momento. O senhor acredita que ontem ele deu um depoimento? Hoje o depoimento dele deve ser diferente do que ele falou ontem? Sim, as informações que eu tenho do depoimento que ele deu ontem, ele traz algumas informações. No depoimento de hoje ele omite algumas informações e acrescenta algumas informações que tenta trazer alguns álibis que já foram derrubados, inclusive a questão dos arranhões, que ele alega ter sido uma briga. Alô, doutor? Com a atual namorada. Sim, Bate. Ô, doutor, obrigado por estar conversando conosco. Nós temos boas referências do senhor. Eu sei que o senhor está entrando aí no meio de uma tempestade, no meio de um caso muito tumultuado, mas eu tenho certeza que essa sua sapiência, essa sua delicadeza vai ser o diferencial para ajudar a família a batalhar pelos direitos e fazer justiça, né? Porque trazer a menina de volta, que é o que todos nós queríamos, não tem como, mas pelo menos fazer a justiça em sua plenitude. Queria que o senhor me ajudasse a entender o seguinte: Exato. Qual era a efetiva relação da Lohane com esse tal de Antônio que está prestando depoimento? Eles namoraram quanto tempo? Ele era conhecido da família? Ele era para a família boa gente? Ou então a mãe já havia falado para a Lohane pular fora desse relacionamento? Quem é esse homem que está com 3 advogados, uma coisa impressionante, 3 advogados representando ele dentro da delegacia? Quem é esse homem? Qual a relação dele com a Lohane? Por favor. Bate, tudo que eu falo aqui são baseadas nas informações que a mãe me forneceu, tá? A mãe não tem conhecimento do que era esse relacionamento dela com ele. Ela tem conhecimento que ela tinha um envolvimento com ele, era um envolvimento esporádico, ora sim, ora não. Mas chegou num determinado momento, Bate, que isso saturou, né? E a Lohane passou a se distanciar dessa pessoa. E inclusive fez bloqueio dele em todas as redes sociais. E a partir de então ele começou a criar fakes, né, para poder manter contato com ela, porque até então ele já não tinha mais contato com ela nas redes sociais, WhatsApp. Então ele criava contas fakes para poder ter acesso a ela, para poder conversar com ela. A família não tem conhecimento, Bate, de quem era esse rapaz, da origem desse rapaz. Sabe que ele é um menino do bairro, sabe que ele é uma pessoa que está sempre lá no bairro, mas assim, não era um frequentador assíduo da casa da família, Bate. Mas ela, embora ele tenha feito esses perfis falsos, né, pela suspeita da polícia, embora ele tenha feito esses perfis falsos, ela recebeu uma mensagem, parece ali de uma maneira tranquila, ela estava gostando, a conversa aparentemente ali era harmoniosa, ninguém colocou uma arma na cabeça dela ou botou uma faca para ela sair de casa. Ela saiu por livre e espontânea vontade pela mensagem, ou seja, ela gostava do rapaz, ela foi ingênua. Sim, na realidade, a conta é fake, Bate, mas ela sabia sim com quem estava falando. Sim, sim. Não, o que eu tô dizendo ele é o seguinte... faz a conta fake, quando ele se identifica... Perdão, o senhor não me entendeu. Ela sabia sim quem era ele, né? Essa conta fake é apontada como sendo de autoria desse Antônio,
Mas o que eu estou dizendo para o senhor é o seguinte, ela o tempo todo trata o Antônio, supostamente o Antônio nessa conversa, de maneira amigável, de maneira harmoniosa da parte dela. Ela estava mesmo se entregando para o rapaz com boa intenção, perguntando se ele estava namorando, se não estava. Ou seja, ela tinha um carinho por esse menino. Sim, ela tinha. Ela, na realidade, Bate, segundo as informações que a mãe me passou, esse bloqueio que ela fez dele no WhatsApp e nas redes sociais, era para dar um tempo, para esfriar a cabeça, mas ela tinha, sim, um carinho por ele. Isso fica comprovado nas últimas mensagens, inclusive nas mensagens que você mostrou hoje, que ela trata ele bem, conversa com ele, resiste um pouco em aceitar o convite dele para sair, mas ao final cede. Ela tinha sim um carinho por ele. Mas ele nunca esteve na casa dessa menina, ele nunca foi visto por nenhum parente da Lohane lá tendo jantar. Porque o que me chama a atenção, doutor, o que me causa estranheza, é quando na troca de mensagens ele diz o seguinte: eu vou te pegar na porta de casa. E ela diz, não, na porta de casa é furada, na porta de casa vai dar problema, vai um pouco mais para o final da rua. Como se ou ela temesse a família ver os dois, ou até mesmo o próprio atual companheiro flagrasse algo, né? Porque volto a repetir, estamos falando de uma menina de apenas 19 anos. 19 anos que pode estar suscetível aí a aventuras amorosas, né? Ainda nem sabe direito o que é namorar, tá tudo acontecendo na vida, é um turbilhão de emoções. Mas ali, quando ela diz que não quer se encontrar com ele na porta de casa, ou pela mãe ser muito rigorosa e não querer que ela saísse naquele momento, ou então porque o namorado fosse ver, ou a namorada dele fosse perceber, ou algo diferente que nós não sabemos. O fato dela, na mensagem, dizer aqui não, que aqui é moiado. Esse termo aqui é ruim, aqui não vai ficar legal. Isso é por conta de duas situações, Bate. Primeiro, ele diz que tinha brigado com a namorada e ela suspeita disso. E o ponto principal é do atual namorado dela. Ela tinha medo que o atual namorado dela visse ela saindo com uma outra pessoa. Inclusive, ela estava prestes a colocar uma aliança de compromisso com o atual namorado dela. Então o receio dela de que essa pessoa de nome Antônio pegasse ela na porta da casa dela fosse por conta disso, fosse por conta do atual namorado ver e ela ter algum problema em relação a isso. E causa estranheza esse Antônio surgir de novo na vida da Lohane às vésperas do início de uma relação mais sólida dela com esse atual companheiro, né? Esse Antônio surge justamente 3 dias antes dessa troca de alianças. Sim, na realidade ele já havia surgido outras vezes com outros perfis falsos. Só que dessa vez ele veio com uma abordagem diferente, ele veio com uma abordagem de que havia terminado o relacionamento, que queria conversar com ela, e nas mensagens está dizendo, e ela reluta, não, eu quero ficar em casa, eu vou ficar com a minha mãe, eu estou esperando ela só terminar de fazer algumas coisas, eu vou ficar com ela. Então ela reluta um pouco em aceitar esse convite para poder sair com ele. Mas ele, com muita insistência, acaba convencendo e ela coloca uma única condição, de não encontrar com ela na frente da casa dele. Vamos um pouco mais para o final da rua, né? Foi onde ela encontra com ele. E o que a mãe me disse, Bate, é que a Lohane, ela nunca deixou de dar satisfações à mãe. Ela sempre dizia, mãe, eu estou indo em tal lugar, com tal pessoa, eu vou tal horário, eu pretendo voltar tal horário. E nesse dia a mãe acredita que ela saiu para resolver alguma coisa, como se fosse assim, eu estou indo ali resolver um negócio, é rápido, coisa de 5 minutos eu já volto, nem preciso avisar a minha mãe. E foi dessa vez que ela não voltou, Bate. Doutor, nesse encontro da Lohane com o assassino, que nesse momento se suspeita ser o Antônio, mas é o que o senhor bem disse, o senhor tem muita propriedade para falar sobre isso. Isso é agora, daqui a um minuto a história pode mudar completamente, pode surgir um novo ponto, uma nova imagem, o caso virá completamente de ponta cabeça. Mas nesse momento o que nos dá a entender
lendo as mensagens, ouvindo as informações sobre o GPS da moto do Antônio, ouvindo as contradições do Antônio, a possível acariação do Antônio com a companheira atual dele e também outras versões que foram por água abaixo, a impressão que nos dá é que a Lohane topou um encontro com esse rapaz. No meio desse encontro, ela já poderia ter ido com uma intenção de realmente namorar o Antônio. No meio dessa conversa, ou surge algo que desagrada a Lohane e ela fala, vamos parar, vamos cortar por aqui, e isso desagrada o rapaz que teria matado a moça. Ou então, o senhor acha que pode vir a ganhar força uma tese de que essa menina foi levada para uma emboscada, que ali já estava com data e hora marcadas para que ela fosse assassinada por vingança? Bate, eu acredito veementemente que ele, quando faz o convite para ela, para sair com ela, que ele tentou ter relações com ela, ele tentou se aproximar dela, tentou algo com ela em que ela não quis, relutou e acabou insistindo e ele não aceitou receber um não dela, até porque ele tinha convencido ela a sair com ele. E neste convencimento, ele acredita que ela ter aceitado sair com ele seria como das outras vezes. Eles sairiam, ficariam juntos, teriam relações. E nós acreditamos que dessa vez ela sim surgiu em não querer nada, nenhum tipo de relação com ele, até porque ela já estava com um compromisso um pouco mais sério com uma outra pessoa, prestes a colocar uma aliança de compromisso, e eu acredito que ele não assimilou, não aceitou essa negativa dela e acabou matando. Ou seja, na hora, né, ela titubeou o tempo inteiro, ela tinha dúvida, imprecisão o tempo inteiro na conversa com esse rapaz. Quando ela foi ver e botou a mão na consciência, caramba, tô saindo com meu ex e o cara que eu gosto tá lá, vamos trocar aliança segunda-feira. Quando a razão voltou a tomar a cabeça dela, o senhor acha que pode ser esse momento que ela deu a negativa pro rapaz e ele perdeu a cabeça? Acredito que nesse momento tenha sido tarde demais, Bate. Ela estava, das outras vezes era assim, ele aparecia, contava uma história, a situação ficava agradável, e aí ele aprontava e ficava nesse vai e vem, até que ela resolveu dar um basta, resolveu conversar com ele, havia um carinho dela com ele, sim, mas não a ponto de dela querer ter algum tipo de relação com ele, até porque ela estava se relacionando com uma outra pessoa. E eu acho que nesse momento que ele surge querendo algo com ela, acreditando ele que seria como se fosse das outras vezes, ela sim surgiu contra. Perdão interrompê-lo só um instantinho, algumas regiões do país vão ficar agora, enche a tela por favor aqui, com a programação local. Doutor, perdão pela indelicadeza de te interromper, pode concluir seu raciocínio, por favor. De todas as vezes que ele aparecia, a situação ficava confortável para ele, porque ele saía, ficava com ela algumas horas, ou um dia, dois, sumia de novo. Esse vai e vem era constante, até que o momento ela se envolve com uma outra pessoa, com o atual namorado dela, com quem ela estava prestes a colocar uma aliança de compromisso, e ela aceita sim sair com ele para conversar. E a mãe hoje me diz, ela saiu para colocar um basta, para dar um fim nesse vai e vem da vida deles. E dizer para ele que ela estava namorando sério com uma outra pessoa, que ela tinha um carinho por ele, um carinho como pessoa, mas não como uma pessoa para poder ficar junto. E quando ele convence ela, Bate, a ir com ele de moto, ele acredita que seria como foi das outras vezes. E ela deve ter se insurgido contra isso, não aceitado essa investida dele. E acredito que ela lutou e acabou acontecendo. Doutor, muito obrigado por enquanto pelas informações. Aliás, o senhor já tem notícias sobre vai ter velório, enterro para as pessoas próximas que forem se despedir da Lohane amanhã? Bate, a informação que eu tive do IML é que o corpo não há a menor condição de passar por um velório, tá? Devido ao estado avançado de decomposição. Tá? Então amanhã, a partir das 10, 10h30, a família vai fazer um cortejo no cemitério de Rio Grande da Serra, né? Todos vestidos de branco, só para
para relembrar. Acredito eu que deva estar marcado para as 10, 10h30. Há um impasse ainda, porque precisa ser registrado o óbito. E esse óbito feito no cartório, o cartório já fechou agora, só vai abrir amanhã às 9 horas. Então, provavelmente o corpo vai ser liberado amanhã por volta de umas 10 horas e o cortejo por volta desse horário, umas 10, 10h30, lá no cemitério de Rio Grande da Serra. Doutor, com toda a sua sensibilidade, e nós sabemos, e eu reforço mais uma vez, que tudo que está sendo dito pelo senhor ainda é inicial, ainda carece de instrução, ainda carece de diligências e da palavra final da delegada, que está fazendo um trabalho excelente, diga-se de passagem, que é a doutora Roberta. O senhor acredita, por tudo que sabe, até porque o doutor está lá justamente, vai ser no futuro o auxiliar de acusação, assistente de acusação desse caso, e também vai informando a família sobre o andamento processual, vai traduzindo o processo para a mãezinha da Lohane. O senhor acha que nesse momento o que a delegada tem nas mãos é suficiente para a justiça autorizar uma possível prisão desse homem? Sim, Bate. O nosso papel aqui é justamente esse, muito bem dito por você, é ser o assistente de acusação do Ministério Público nesse processo para trazer todas as informações para a família da Lohane. Eu acredito que por tudo que foi apresentado por essa pessoa de nome Antônio aqui, por todos os álibis por ele apresentado, todos eles caíram por terra. Então eu acredito sim que a delegada tem elementos e elementos fortes para que venha uma decisão uma decisão positiva aí na questão da prisão desse rapaz. Saberemos a prisão disso? Já foi pedida, ainda não foi deferida. Já foi pedida a prisão, ainda não foi deferida, não foi autorizada. Não, peraí. Mas acredito que nos próximos momentos nós teremos aí alguma novidade. Essa informação que o senhor está me passando eu não sabia, o senhor está me pegando de surpresa. Já foi pedida a prisão dele, então? Sim, Bate. Já havia sido pedida a prisão ontem. Ela foi negada. Há de se entender o porquê foi negada, porque ontem ele veio dar um depoimento e ontem nós tínhamos uma pessoa desaparecida. Nós não tínhamos a materialização disso, nós não tínhamos um corpo. Hoje sim, hoje há um cadáver, há um corpo que foi identificado como sendo da Lohane e ele é a última pessoa a estar com a Lohane. Então o pedido de prisão dele já foi feito, mas ainda não foi autorizado pela Justiça. Então ele está esperando agora o término do depoimento dele e eu acredito que por tudo aquilo de provas que ele apresentou em favor dele, tudo isso caiu por terra e a questão de estar com 3 advogados aqui não será o suficiente para quebrar todas essas informações positivas que a delegada tem para obter a prisão dele. Muito bem. Doutor, muito obrigado. Qual é o seu nome completo, doutor? Que com máscara a gente acaba ficando Fábio Costa, Bate. Advogado Fábio Costa. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela gentileza. Fábio Costa. Sem dúvida. É Flávio? Perdão. Meio surdo. Fábio Costa. Fábio Costa. Tá certo.